Boa noite, pessoal. A gente está começando a estar um pouco mais organizado. Então, hoje é o primeiro dia aqui nesse novo espaço. Ainda vai ter a televisão, mas a gente já vai começando a ter uma organização maior. Eu vou ficar aqui em pé normalmente. Também vai acabar tendo um tempo menor, porque 2 horas aqui em pé é diferente de sentado. Mas vamos bater um papo bem tranquilo. Eu acho que tem vários assuntos. Eu também tenho 2 câmeras aqui, eu estou meio perdido. A Manuela está aqui do lado. Mas os assuntos eu não sei para onde que eu vou olhar. Eu acho que é para olhar para lá daqui a pouco. Agora é para lá. Essa é do quadro, aquela é que você vai olhar sempre. Ali que eu tenho que olhar agora? Tá. Então, vamos lá. Eu acho que tem 3 assuntos. Um atual e os outros 2 que, na verdade, a gente já falou algumas vezes, mas eu acho importante reforçar. Então, o primeiro ponto, né? Hoje teve uma reunião do presidente Lula com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, e aqui tem um ponto importante. Então, eu vou usar um pouco, que é essa relação do Brasil com a Argentina, e aonde que tem um receio meu aqui. Foram 2 coisas que foram faladas hoje, principais por eles. Primeiro, é o financiamento. BNDES financiar gasoduto na Argentina. Então, na verdade, o que ele está... A conversa foi a seguinte, olha, vamos financiar, usar o BNDES, né, para financiar a construção de um gasoduto na Argentina. E, normalmente, a primeira pergunta que a gente faz é a seguinte, vai financiar o que exatamente? São serviços? O que significa serviços? Vou dar um exemplo. As empreiteiras, como foi no passado. Quantas vezes se financiou as empreiteiras no passado para que se realizasse serviços de obras de, por exemplo, rodovias, portos. E aqui, a construção do gasoduto. Ou parte de bens. Mas, assim, na verdade, o que seriam bens que seriam tão específicos produzidos no Brasil? Então, como não foi tão explicado, a grande questão é, vai financiar de novo as empreiteiras para a construção de um gasoduto na Argentina? Eu não acho isso positivo. Por quê? Porque eu vou reforçar, eu falo isso sempre. Como é que é a nossa infraestrutura, em especial no saneamento? Quantas e quantas cidades no Brasil não têm saneamento básico? Então, antes de financiar gasoduto na Argentina, eu não tenho dúvida nenhuma que é muito mais eficiente para o Brasil, financeiramente e socialmente, financiar saneamento básico no Brasil. E aí as pessoas podem perguntar, Pedro, mas isso tem um risco específico para o BNDES? Eu não acredito. Por quê? Porque a garantia acaba acontecendo via Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional tem 100% do BNDES. Então, do ponto de vista de perda do BNDES, como já foi a discussão do passado, eu acho pouco provável. Por quê? Porque, na minha visão, existiria uma garantia, provavelmente, do Tesouro Nacional. Se houver essa garantia, então o BNDES, mesmo que tenha uma inadimplência, que na minha cabeça é bastante factível, recorreria ou a um seguro de exportação, por exemplo, ou mais provavelmente ao próprio Tesouro Nacional. Mas eu não tenho esses detalhes. E a segunda conversa, essa também eu discordo totalmente, é a famosa moeda única. E essa moeda única, por que o Brasil
vai ter uma moeda única com os países da América do Sul, vários deles, que têm uma situação muito mais frágil do ponto de vista de economicamente do que o Brasil. São países muito pequenos em relação ao Brasil e que estão, muitos deles, como por exemplo a própria Argentina e a Venezuela, em situação de superinflação ou quase hiperinflação. E o que significa isso? Significa uma situação fiscal deteriorada. Ou seja, o governo gasta muito mais do que arrecada. E a consequência disso é a emissão de dívida, emissão de moeda, e com isso a moeda local da Argentina, da Venezuela, perde o seu valor. Quando você tem uma moeda única, o que acontece? O país mais forte economicamente, que normalmente é o país mais estabilizado, subsidia os países mais frágeis. Vou dar um exemplo. Olha o Brasil. Quando você tem o Brasil com estados que estão mais estabilizados fiscalmente, há um subsídio claro para estados menos desenvolvidos, menos estabilizados. Como é que a gente vê isso? Um subsídio da região sudeste à região, por exemplo, norte, nordeste. Isso é claríssimo. Só que uma coisa é você realizar o subsídio entre regiões do Brasil. Outra totalmente diferente é realizar um subsídio do Brasil, de todos nós, que pagamos os impostos ao governo, para países regionais, que obviamente a gente quer o melhor para eles, mas você não tem o controle político. Então, as decisões políticas dos países da América do Sul não têm o controle do governo brasileiro. Então, qual é a consequência disso? Muitas decisões populistas, decisões onde se gasta muito e muitas vezes mal, consequência, inflação, superinflação ou mesmo hiperinflação, e se você tiver uma moeda única, não tem dúvida, o país estabilizado e maior como o Brasil teria que subsidiar esse descontrole. Então, na minha opinião, uma moeda única na América do Sul não faz nenhum sentido, não é bom para o Brasil. O Brasil, na minha opinião, deveria focar no quê? Aonde a gente tem vantagem comparativa para exportar, continuar exportando muito, tendo divisas fortes, como por exemplo o dólar, e com isso você consegue muito mais investimentos de longo prazo. Por quê? Porque você pode ter, do ponto de vista dos investidores internacionais, uma confiança que o país se estrutura bem do ponto de vista fiscal, ou seja, gasta bem, tem uma relação entre o que arrecada e o que gasta eficiente, e a consequência é poder pegar dinheiro mais barato emprestado no mundo inteiro. Isso daí tem a ver com o segundo ponto. Então, de uma maneira objetiva, essa conversa do atual presidente com o presidente da Argentina e esses dois pontos, seja o Brasil, pelo BNDES, financiar a construção de um gasoduto na Argentina, eu acho uma ideia ruim. E seja essa moeda única na América do Sul, também acho uma ideia ruim, porque seria o Brasil subsidiando todo mundo. Tudo certo? Tá. Bem, o segundo assunto, né, vamos continuar, é nessa questão do dólar, que a gente já falou. O que acontece? O dólar a 4,75, 4,76. A grande questão, numa conversa que nós já tivemos, e é uma questão que eu reforço aqui para ficar claro, você tem, do ponto de vista técnico, dois grandes pontos. A taxa de juros e a inflação. E aí, se você está falando do câmbio entre o Brasil e os Estados Unidos, você teria essa comparação. E do ponto de vista da taxa de juros, aqui no Brasil, você tem uma taxa de juros de 13,75 e lá é um intervalo ao redor de 5 e 5,25.
E a inflação brasileira? Ao redor de 4%, lá, vamos arredondar, próximo a 5%. Ou seja, o que acontece aqui? Quando você vai investir num determinado país, qual é a sua referência? É quanto é que você vai ter de rendimento, por exemplo, 13,75, menos a inflação. Ou seja, você tem uma cabeça de manter o valor real, assumindo que você compara esse valor real com a inflação. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Tudo certo? Tá tudo certo. O Brasil tem uma taxa de juros muito superior à dos Estados Unidos, ao redor de 8,75%, 8,5%, e tem uma inflação um pouco menor. Está com uma inflação um pouco menor. Ou seja, se você for ver a taxa de juros real, o que é a taxa de juros real? É a nominal menos a inflação. Estamos fazendo aqui. Aqui a taxa de juros real do Brasil, tendo uma inflação ao redor de 4%, vai dar 9,75%. E nos Estados Unidos, ao redor de 0%. O que significa aqui? Significa que se você colocar o seu dinheiro no Brasil, tendo já o desconto da inflação, você tem uma taxa, uma rentabilidade em renda fixa próximo de 10% ao ano. Já nos Estados Unidos, ao redor de 0%. Isso explica o porquê da taxa de câmbio real-dólar está se valorizando do ponto de vista do real, se desvalorizando do ponto de vista do dólar, ou seja, a cotação cai. Ou seja, o valor do real em relação ao dólar aumenta. E como é que nós chegamos nessa cotação? Quando você tem esse diferencial ao redor de 10%, significa o seguinte: há uma entrada contínua de dinheiro de fora do Brasil aplicando no Brasil. E por que isso? Por esse diferencial. Fala, Pedro, e por que então que a taxa de juros não é 4%? Por que ela ainda está em 4,75%? Porque vai existir também o outro lado, que é o fato dos Estados Unidos serem grau de investimento e o Brasil está entre 2 e 3 graus abaixo. O que significa isso? Os Estados Unidos têm regras mais estáveis, uma inflação, por exemplo, que normalizada é muito menor do que 5%, ao redor de 2%, enquanto o Brasil, uma inflação ao redor de 4% mesmo. Então aqui há uma visão de que é muito mais seguro investir nos Estados Unidos do que no Brasil, e o que nós chamamos de prêmio de risco tem que ter um prêmio de risco de 3, 4% pelo menos. Esse é o histórico. Ou seja, ao invés de ter esse diferencial de 10%, na verdade, hoje você tem um excesso de ganho na renda fixa para o Brasil, também ao redor de uns 4, 5%. Por que eu estou falando isso? Porque nos próximos meses o Banco Central brasileiro deve começar a reduzir a taxa de juros. Ao reduzir essa taxa de juros, você tem uma redução desse valor aqui, que é a taxa de juros real brasileira. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos existe uma indicação de que você vai aumentar. Então aqui você vai ter um aumento e aqui no Brasil você vai ter uma queda. O que significa isso? Que esse diferencial ele vai ser cada vez menor, porque o diferencial hoje está ao redor de 9,75, mas se você vai ter um aumento da taxa de juros americana, uma redução na inflação, você tem uma tendência que essa taxa de juros real vá, por exemplo, para uns 2%. Que é tanto o aumento aqui de meio até 1, como uma redução. E aqui no Brasil o oposto. A inflação já está no nível histórico, não acho que vai cair muito, mas, por exemplo, se você tiver uma queda, vamos lá, de 2% aqui,
esse diferencial que hoje está em 9,75 vai para uns 5,75. Vocês entenderam? Ou seja, o que é o ponto? Esse grande impacto da valorização do real em relação ao dólar veio porque essa diferença é muito grande. Mas o que está para acontecer? Já está acontecendo. No caso dos Estados Unidos, crescendo, aumentando a taxa de juros e diminuindo a inflação. E no caso brasileiro, o que se espera é uma redução da taxa de juros, entre 1,5% e 2% esse ano, com uma inflação que vai ser próxima do que está agora, se diminuir, vai diminuir pouco. Então esse diferencial aqui cai de 9,75 para uns 6%. Por isso é que a taxa de câmbio no Brasil, ela pode cair mais um pouco, mas ela não vai cair muito mais, porque parte desse diferencial deve ser reduzido sensivelmente nos próximos 6 meses. Certo? E aí, tem a última coisa que eu queria falar e reforçar. Vamos ver aqui. Que é o seguinte. Vamos lá. É o que a gente sempre conversa aqui, mas eu queria reforçar e aí a gente pode falar um pouco de assuntos gerais, que é essa questão da poupança, do CDB, da LCI ou LCA. O que significa isso? Poupança é o investimento mais comum. Mais de 40 milhões de brasileiros investem em poupança. CDB é como se fosse o irmão da poupança. É um depósito a prazo. Os dois são depósitos de bancos, ou seja, você tem essa uma característica de instituições bancárias. E a LCI, letra de crédito imobiliário, a LCA, letra de crédito agrícola, são títulos que podem emitir também por instituições financeiras que não sejam bancos. Mas aqui nós temos 3 pontos. O rendimento bruto, e aqui o que é o rendimento bruto de cada um? Eu vou reforçar porque, de novo, muita gente pergunta. TR, taxa referencial de juros, mais 6,17 ao ano. E aqui no CDB, entre 90% e 110% do CDI. O que é o CDI? O Certificado de Depósito Interfinanceiro. Ele é muito próximo, basicamente, à Selic, que é exatamente a taxa de juros que o Banco Central define, né? As reuniões de cupom a cada 45 dias. E a LCI, entre 90% e 98% do CDI. Agora, qual é a grande diferença entre eles? Imposto de renda. A poupança é isenta, 0. A LCI e a LCA também são isentas. E o CDB, como vários outros, como Tesouro Direto, por exemplo, tem alíquotas que vão de 15% a 22,5% do rendimento. O que significa isso? 15% se você deixar mais de 2 anos, 22,5% até 6 meses. Então, quando a gente faz a comparação, é importante para reforçar que a comparação entre a poupança e a LCI é muito simples. Por quê? Porque nenhum dos dois tem imposto de renda. E quando você tem uma taxa de juros tão elevada como a brasileira hoje, de 13,75%, o diferencial entre eles, você tem um rendimento na LCI entre 50% e 60% maior. Então, vamos lá. O que acontece? A TR hoje está ao redor de 2,2%. Ao redor de 2,2% ao ano. Então, se a gente fizer o cálculo aqui, isso daqui, né, 2,2 mais 6,17, vai dar mais ou menos 8,3, estou arredondando, tá, por cento ao ano. Então, a poupança rendimento líquido, ou seja, após imposto. Como a alíquota de imposto é 0
para a poupança, então o rendimento líquido é igual ao bruto, 8,3% ao ano. O CDI, que é muito próximo da Selic, está mais ou menos nessa 13,75 ao ano, que é o valor da Selic hoje e que se espera que vá ter a redução nos próximos meses. E aqui é importante o seguinte, a taxa referencial de juros que está ao redor de 2,2%, ela também vai cair, porque ela varia com a Selic. Ela cai menos, mas ela cai também. Então, uma redução da taxa de juros definida pelo Banco Central Selic reduz não só o rendimento da LCI e do CDB, mas também, em menor proporção, o da poupança. E aqui, se você pegar entre 90% e 98%, também vai ser uma variação ao redor de 12,5% e 13,5%. 13,5%. Ou seja, você tem um rendimento de 8,3% líquido de imposto na poupança e ao redor de 12,5% a 13,5% na LCI e na LCA. Ou seja, um ganho de ao redor de 50% a mais, 50% a 60% a mais entre a letra de crédito imobiliário e a poupança. Então, do ponto de vista numérico, não tem como você comparar um rendimento entre 12,5% e 13,5% líquido de imposto, porque não tem imposto, com 8,3%. Aquilo que dá um pouquinho mais de trabalho para se entender é o CDB. O Tesouro Direto também. Por quê? Porque tem o imposto de renda. Esta variação aqui é que vai ter um pouquinho mais de trabalho para ser feito. E aqui é que é importante vocês entenderem e cobrarem dos seus gerentes para que você possa fazer uma comparação que seja eficaz. Por quê? Porque aqui você tem duas variáveis importantes. Quais são as variáveis no caso do CDB? Primeiro, qual é o percentual do CDI que você vai estar aplicando. E vai variar normalmente entre 90% e 110%. Ao redor de 90% nos bancos maiores. Por quê? Porque eles têm agências, é mais fácil para esses bancos captarem e eles têm muitos custos. Muitos empregados, muitas agências. Então, o que eles fazem? Pagam menos para você, para todos os clientes, por esses depósitos. Esta é a maneira que eles têm de pagar por parte desse custo fixo elevado. Já os bancos menores, que não tem muitas agências, e os bancos digitais, eles pagam mais. 105%, 110% do CDI. É normal para os bancos médios e os bancos digitais, porque os custos são menores. Então, essa rentabilidade, ela já é um ponto muito importante. Por outro lado, como você tem esse imposto a ser pago sobre o rendimento, isso faz com que haja uma redução do ponto de vista da rentabilidade, mas como a gente pode ver, e aí eu vou fazer, tá tudo bem? Para um exemplo bem simples, vamos assumir, para ficar bem simples, tá? Que a gente esteja no meio do caminho aqui. Então, 100% do CDI de rendimento. Você vai falar, Pedro, mas por que 100%? Porque nos bancos maiores vai ter 90% até 95% e nos menores e digitais 110%. Então, vamos simplificar 100% do CDI. Então, esse 100% do CDI te dá 13,75 ao ano. Porém, esse 13,75 não é o seu rendimento comparável ao rendimento líquido da poupança e da LCI, porque você tem que pagar imposto. E aqui, vamos assumir também que você fique 1 ano e meio. Qual é a alíquota de imposto para 1 ano e meio? 20%. Então, na verdade, o que você vai ter aqui? Quando você tiver esse 20%, se você deixar 1 ano e meio e resgatar,
você vai ter, na verdade, 80% desse rendimento. Tá complicado? Se você teve 13,75 de rendimento bruto, e se você vai pagar 20% de imposto, o seu rendimento líquido é exatamente os 13,75 menos os 20% de imposto, que vai dar mais ou menos 2,26, uns 11, mais ou menos uns 11, 26, 2, uns 11,1%, mais ou menos. Olha a diferença, né? Aqui você tem 8,3%, que é o rendimento líquido da poupança, zero de imposto. Aqui você vai ter 100% do CDI mais paga 20% de imposto, então uns 11%. E no LCI você tem entre 12,5% e 13,5%. Então, nessa relação você tem um rendimento da poupança de 8,3%, que é menor do que do CDB, que é menor do que esse 12,5% a 13,5% da LCI e da LCA. Então, de uma maneira bem simples. Agora, enquanto que no caso da LCI e da LCA fica muito mais fácil, porque basta que você tenha do seu gerente esse percentual do CDI que se cobra, e como não tem imposto, basta comparar com 8,3% da poupança. No caso do CDB, você tem um passo a mais, que é essa questão da alíquota de imposto. Quanto mais tempo você deixa, menor a sua alíquota de imposto, maior o seu rendimento. Então, a gente, agora que está com a lista do Telegram, né, tem essa tabela em Excel e a gente vai deixar com vocês porque é simples. Essas variáveis aqui, elas são muito simples. Variável do percentual do CDI, variável do imposto. No caso da poupança, a variável é a taxa referencial de juros, porque o 6,17 ao ano, que é 0,5% ao mês, é sempre o mesmo. Então, na poupança, o que você tem de variável? Qual é o valor da TR? Deixa eu te interromper. O José Carlos está pedindo uma simulação com 10 mil. Com 10 mil? O José Carlos aqui no YouTube. Tá. Só ver aqui. Para ver se tem alguma... Isso aí. Com 10 mil, José Carlos, ótimo, perfeito. Porque com 10 mil, o que você vai ter? No caso, 830, que você ganharia na poupança, 1.100, 1.110 no CDB e uns 1.300 no LCI. De cabeça deu certinho, arredondando dá 11. Então, 8,3, 11, entre 12,5 e 13,5, então no meio do caminho é 13. Ou seja, para simplificar, se você tem 10 mil reais, você vai ganhar ao ano 830 se aplicar na poupança líquido de imposto, 1.100 no CDB, aí tem essa questão assumindo que você deixa 1 ano e meio, e 1.300 no meio do caminho aqui entre LCI e LCA. E a única questão aqui na LCI e LCA é que normalmente você precisa deixar uns 90 dias sem poder fazer o resgate. Então, tanto a poupança quanto o CDB tem o resgate imediato, né? Liquidez diária que nós chamamos, normalmente. Poupança sempre. CDB, 95% dos casos. Mas você tem que perguntar para o seu gerente. E a LCI e a LCA, normalmente entre 3 meses e 6 meses. A poupança e o CDB você pode colocar qualquer valor. A LCI e a LCA um valor maior. O que eu estou querendo dizer? R$100 você consegue fazer um depósito de poupança de R$100, CDB em R$100, como R$100 mil.
Na LCI, provavelmente a partir de R$10.000. Normalmente, esses são os valores mínimos. De novo, dependendo do banco, você até pode conseguir menos. Agora, o que é muito importante aqui também, quero reforçar, não coloque esse investimento, por exemplo, no caso da LCI e da LCA, faça com que o valor que você gasta mensalmente, pelo menos 3 meses, fique na parte do CDB. Por quê? Porque a pior coisa que pode acontecer é se você precisar do dinheiro e ele não puder ser resgatado. Por quê? Porque se você for se financiar no rotativo do cartão de crédito ou no cheque especial, você vai pagar taxas de 8% até 12% ao mês. Então, enquanto hoje você está tendo um rendimento de 1% até 1% ao mês, né? 1% ao mês aqui, entre 0,8% e 1% ao mês, se você precisar do cheque especial, você vai pagar 10 vezes mais. No rotativo do cartão, 11, 12 vezes mais. E num CDC, um crédito direto sem garantia, vai estar uns 4, 5% ao mês. Então, muito importante, você não investe na LCI e na LCA valores, por exemplo, que sejam que você pode necessitar nos próximos 3, 4 meses. No CDB não tem problema. Tem uma exceção, mas aí já é muito detalhada, que é se você precisar do dinheiro em menos de 30 dias. Ou seja, se for um dinheiro com menos de 30 dias, aí você tem uma vantagem para a poupança. É a única hora que a poupança tem uma vantagem. Por quê? Porque existe um imposto chamado IOF, que só é cobrado nos primeiros 30 dias, depois não tem imposto nenhum. Para quê? Exatamente para incentivar que esses investimentos fiquem mais tempo. Então, a única vantagem da poupança, de fato, é se você for deixar 5 dias, 10 dias. Mas aí o rendimento é muito baixo, mas é a única vantagem. Um outro ponto, 2 pontos importantes que as pessoas perguntam muito. Ah, Pedro, mas e se o banco quebrar? A garantia que existe na poupança é a mesma no CDB, na letra de crédito imobiliário, letra de crédito agrícola, CRI, CRA. R$250 mil por banco até R$1 milhão. Ou seja, se você tem R$100 mil, não interessa se é na poupança, no CDB ou na LCI e o banco quebrar, você vai receber da mesma maneira. Então, não é verdade que a poupança é mais segura que o CDB ou a LCI. Não é verdade. O que acontece, nesse caso, por exemplo, do banco quebrar. O que acontece é, se você tem mais de 250 mil e acontecer um processo de insolvência, aí você não terá defesa. E quem faz essa defesa é o Fundo Garantidor de Crédito. Agora, o setor financeiro no Brasil é muito sólido e os bancos terem problema de liquidez são eventos raros. Porém, acontece. São raros. Nesse momento você tem um sistema bastante sólido, mas para quem tem medo, e eu entendo perfeitamente, se você tiver até 250 mil, não precisa se preocupar. Mais do que isso, eu sugiro que você tenha investimentos em mais de um banco. Tá? Agora, esse argumento de ter um investimento na poupança porque é mais seguro, não é. Eu acho que o ponto mais importante é essa comparação entre o rendimento e quando as pessoas também falam, mas eu coloco dinheiro na poupança porque a poupança eu não tenho pagamento de imposto e no depósito a prazo CDB eu tenho. Mas a gente está vendo, o rendimento bruto é tão maior, por exemplo, 8,3% bruto e líquido da poupança, mais a 100% do CDI, você tem aqui a 13,75%. Isso é 60% a mais do que a poupança. Então, na verdade, mesmo pagando 20%, você ainda tem um valor de 40% superior, 45%, maior do que 32, é isso aí, 35% a 40% maior, 35% no CDB do que na poupança. Então, você tem uma validade muito grande. Mesmo pagando imposto,
O CDB tem uma rentabilidade muito superior. Ah, Pedro, mas aí eu vou deixar menos de 6 meses. Tudo bem, aí você vai pagar um imposto maior, 22,5%. Então depende aí da alíquota. Porque você tem alíquotas de 15%, quando você pode, mais de 2 anos, 17,5% entre 1 ano e 2 anos, 20% entre 1 e 2 anos, 17,5% entre 6 e 1 ano e 15%, 15% mais de 2 anos, 17,5% entre 1 e 2, 20% entre 6 meses e 1 ano e 22% até 6 meses. Né? Então, na verdade, esse 20% aqui entre 6 e 1 ano, que é o mais comum. Né? Então, essa alíquota de 20% aqui, ela está bem em linha com a realidade. Acho que é isso. Né? Tem algumas dúvidas, não? Então, vamos lá. Antônia, o que é pior, taxa de juros alta ou inflação alta? Antônia, ótima pergunta. Na verdade, elas têm uma correlação no seguinte sentido. A inflação, ela é um imposto para a sociedade como um todo, em especial para as pessoas mais carentes. Por quê? Porque quando você tem menos recursos, você normalmente gasta tudo e não tem um colchão. Então, por exemplo, se você consome 100% do que você recebe, do seu salário, e muitas vezes ainda tem dívida, a inflação, você não consegue se proteger. Quem tem muitos recursos, consegue. Então, por exemplo, você consegue colocar o seu dinheiro num banco, numa determinada, qualquer tipo de, por exemplo, uma LCI ou uma LCA. Como a gente mostrou, você tem um rendimento muito superior à inflação. Então, você que está investindo 12,5%, 13,5%, a inflação de 4%, 5%, você está protegido. Agora, imagina as pessoas que não têm dinheiro para colocar e investir. Elas sofrem com essa inflação, em especial quando você tinha uma inflação ao redor de 10%. Então, o racional é o seguinte, quando você tem uma inflação elevada, você aumenta a taxa de juros. Ao aumentar a taxa de juros, normalmente você tem uma redução da demanda e você tem uma inflação menor. No caso que aconteceu no Brasil, há 2 anos, no mundo inteiro, foram 2 grandes fatores. O grande gasto do Covid, que foram políticas ao redor do mundo governamentais de transferência de renda, muita renda, em especial para as pessoas mais carentes, que basicamente consumiram praticamente 100% do que receberam. Então, aí sim, foi uma inflação de demanda por uma renda extraordinária que as pessoas não estavam acostumadas. E depois você teve essa guerra da Ucrânia com a Rússia, que fez um choque de petróleo. Então, na verdade, você teve o aumento da inflação tanto por essa questão do Covid e dos gastos do governo, como para o choque do petróleo. Então, foram 2 momentos em que a inflação aumentou muito no mundo inteiro. E aí, o que aconteceu? Para que você conseguisse reduzir essa inflação ao redor do mundo, os bancos centrais no mundo inteiro aumentaram a taxa de juros. Já está tendo impacto. Por que está tendo impacto? Porque você já teve também esse gasto, essa transferência por causa da Covid, e ela foi durante 1 ou 2 anos. Ela não continuou. Então, apesar de ter tido esse aumento de consumo durante 2 anos, ele naturalmente é reduzido. E com uma taxa de juros maior, você tem uma acomodação muito mais forte. Tanto é verdade que vários preços de commodities caíram bastante. Você pode ver arroba do boi, soja e milho, são exemplos claros. O próprio petróleo, né, caiu 30% em relação ao máximo dos últimos 2 anos. Então, para você entender, a taxa de juros elevada, ela tem um racional de reduzir a inflação. E, em especial, para que você não deixe o que aconteceu na Argentina,
a Venezuela é um problema maior, a desorganização, porque inflações acima de 6, 7, 8% são muito perigosas, porque elas podem gerar uma coisa que nós falamos na economia de indexação. Ou seja, se você tem uma inflação que se aproxima de 1% ao mês, você acaba tendo uma inflação no mês seguinte, simplesmente porque foi um aumento de preços no mês passado. Isso é indexação. E aí, para que você tenha uma redução efetiva da inflação posterior, é um grande problema, visto que a gente teve no plano real, quando a taxa de juros real no Brasil chegou a 30%, 40% ao ano. Então, esse é o racional. A taxa de juros elevada, ela deve ser por pouco tempo, 6 meses, 1 ano, para que você consiga reduzir a inflação. O problema da inflação que eu vejo é esse, é como se fosse um imposto para os mais pobres, e se você perder esse controle, se não for só um choque temporal, pode vir a ser uma inflação que nós chamamos inercial, ou seja, uma inflação que acontece que é muito mais difícil de você reduzir. Aí o gasto para que você tenha essa redução é muito maior. Então, objetivamente, a inflação é muito pior. A inflação é um imposto nas pessoas mais carentes. Agora, a taxa de juros ela deve estar elevada por um tempo relativamente curto para também que esse impacto na produção não seja muito forte e você não tenha um volume muito grande, por exemplo, até de desemprego. Então, você tem que dosar muito bem, e que eu entendo que o Banco Central está fazendo. Por isso que eu acredito que a gente tem uma redução, não sei se em agosto, mas provavelmente setembro, outubro. Mas o que é importante? Quando você começar a reduzir a taxa de juros, que você não tenha que no meio do caminho voltar a subir, como aconteceu no segundo governo da Dilma, que aumentou e depois baixou e depois ela dobrou. Chegou, se não me engano, de 11, baixou para 7, depois teve que ir para 14. Então, isso não pode acontecer. A hora que for para reduzir os juros, tem que ser com muita consistência. A pior coisa que pode acontecer é começar a baixar os juros, ter um repique de inflação e ter que voltar a subir. Aí você perde a confiança do mercado como um todo, e aí é muito mais custoso, demora muito mais para voltar a reduzir. Marco Antônio, então não devo investir no dólar? Marco, é o que eu falei, né? Eu acho que já teve uma queda relevante. No segundo semestre você vai ter a reversão disso, ou seja, você vai continuar tendo um aumento na taxa de juros nos Estados Unidos, provavelmente mais umas 2 subidas, 5,5% provavelmente. A inflação lá vai continuar caindo. No Brasil, a taxa de juros local vai começar a cair, a inflação eu não acredito que ceda muito mais. Então, esse diferencial, que é quase 10%, deve cair para uns 6, 7%. Isso vai fazer com que esse fluxo de investimento para o Brasil, que venha, esse investimento de curto prazo, seja mais reduzido. Então, objetivamente, eu não acho que essa taxa de câmbio vai cair muito mais. Acho que ela continua caindo, depende de quando que o Banco Central começa a reduzir os juros. Quanto mais cedo ele começar a reduzir os juros, menos pressão para a taxa de câmbio cair. Né? E se ele começar a reduzir muito rápido, aí ela pode subir um pouco. Agora, eu não acho, como eu sempre falei aqui, faz uns 3 meses que nós estamos conversando, eu sempre falei a mesma coisa. Eu não acho que o dólar é um bom investimento, a não ser numa crise de confiança. E por que eu não acho? Primeiro, porque se você compra o dólar, você não tem a remuneração da taxa de juros, que é essa aqui que nós estamos falando, no quadro inteiro. Você compra o dólar e tem o dólar na tua mão, ele não vai ter nenhuma taxa de juros. Então, você já abre mão dessa questão dos juros que está em mais de 10% ao ano. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, como a gente viu, um diferencial muito grande. O que poderia reverter isso? Um grande problema de governabilidade no Brasil. Aí o dólar, sem dúvida nenhuma, teria uma valorização em relação ao real. Adalgisa, então não é bom deixar meu dinheiro na poupança. Eu posso investir nesses outros? Tenho 20 mil guardado. Com certeza, Adalgisa, é muito melhor
investir no depósito a prazo, que é o CDB, que é o irmão da poupança. Você pode chegar no seu gerente e falar do CDB. É no mesmo banco, tudo igual, mesmo gerente, e você vai ter um rendimento 30%, 40% superior. A não ser, mas o que você tem que perguntar? Qual é o percentual do CDI que ele vai estar te pagando? Né? Para que não seja interessante, teria que ser um percentual muito baixo, abaixo de 70%. Ninguém paga isso. Então, normalmente, você tem aí os que pagam menos 85% a 90%. E lembrando do seguinte, tem tanto essa conta aqui de quanto que ele está te pagando, quanto o tempo que você vai ficar. Só porque é um pouco confuso, aqui é o seguinte, para ser 15% é mais de 2 anos. E para ser 22,5% é menos de 6 meses. Tá? Então, quando a gente fez essa conta do 20% aqui, é alguma coisa de 6 a 12 meses. Aí você fala, não, Pedro, eu vou deixar 2 anos. Melhor ainda, porque a taxa, o imposto fica menor. Quanto menor o imposto, maior a diferença entre o CDB e a poupança. Mas o ponto é, muito tranquilo, eu nunca vi um CDB, desde que eu estou no mercado, ter um rendimento menor do que a poupança. A única exceção poderia ser se essa TR aqui fosse muito elevada, mas assim, de novo, a gente está falando de uma inflação comportada. Ah, Pedro, mas se a inflação for 40% ao ano? Não é o cenário, entendeu? Quer dizer, quando eu comecei no mercado financeiro, era hiperinflação. E quando você teve o Plano Real, que foi para estabilizar a inflação, você teve muitas distorções. Porque a taxa de juros foi muito alta. Exatamente aquilo que eu te falei. O custo de quebrar a memória inflacionária, a inércia é muito grande. Então não adianta, não vamos fazer a comparação com a década de 80, impossível, mesmo com a década de 90. Por quê? Porque houve um processo, primeiro hiperinflacionário e depois de debelar, de gerar credibilidade ao real, que não é a nossa situação. Por isso que quando as pessoas criticam o Banco Central, uma das preocupações certamente do Banco Central lá atrás é de evitar essa inflação inercial. Aí você pode falar, Pedro, mas quanto tempo? Essa é uma outra discussão. Mas aquele primeiro momento de aumento foi exatamente para que essa inflação mais elevada fosse combatida rapidamente. Tanto que o Brasil foi um dos primeiros bancos centrais que começou a subir os juros. Júnior, por que a poupança rende tão pouco? Excelente pergunta, Júnior. Porque a poupança é o coração dos bancos do ponto de vista de crédito agrícola e crédito imobiliário. A poupança, 65% da poupança é obrigatoriamente investida, isso é um requerimento do Banco Central, normalmente em crédito imobiliário, ou seja, vamos lá, o Banco A tem 100 bilhões de reais em poupança. Bancos com mais do que isso, 100 bilhões de reais de poupança. Então, ele obrigatoriamente, esse banco com 100 bilhões de reais em poupança, tem que emprestar 65 bilhões de reais, normalmente, em crédito imobiliário. O Banco do Brasil foca no crédito agrícola, poupança verde. Então, no caso do Banco do Brasil, que tem muito mais de 100 bi de poupança, ele direciona praticamente tudo para o crédito agrícola. A maioria dos bancos direcionam praticamente tudo para o crédito imobiliário. E aí o que acontece? Por que eu estou explicando isso? Porque essa é a maneira, dado que tanto o crédito imobiliário quanto o crédito agrícola historicamente tem uma rentabilidade relativamente baixa, então utilizar a poupança é estratégico porque também a poupança paga pouco para vocês, para todos nós. Então, por que a poupança rende pouco? Porque ela tem um direcionamento para créditos que rendem pouco. O agro,
que é o coração do Brasil do ponto de vista de crescimento econômico e balança comercial, se você cobrar mais que 10, 12, 14%, praticamente você inviabiliza a rentabilidade. No imobiliário também, você tem 10, 11%. Agora, se você vai fazer um empréstimo para uma indústria, você pode emprestar a 2 vezes a Selic, 50% a mais, ou seja, se você empresta para segmentos que têm mais margem, você pode emprestar 20%, 25% ao ano. Quando você faz, se você fizer empréstimos de 20% a 25% ao ano no agro ou no imobiliário, você praticamente inviabiliza essas operações. Então, a poupança, ela tem esse papel de subsidiar 2 segmentos que têm uma rentabilidade relativamente baixa, mas são muito grandes. Ah, Pedro, mas no caso do agro, você não está fazendo a conta toda. Por quê? Porque o cliente agro, ele não paga para o banco só o crédito agro. Tem muitas tarifas, por exemplo, tem tarifas específicas, seguro, vocês que são agricultores sabem o quanto que vocês pagam de seguro e normalmente os agricultores, por exemplo, grandes empresários, médios empresários, investem no banco, compram máquinas com o banco. Então, por que quando eu estava na Caixa, era claro para mim que o banco tinha que entrar no agro? Porque é errado pensar que a operação do agronegócio é apenas a operação de crédito. É um conjunto. O cliente agro normalmente é o cliente que compra mais produtos das instituições financeiras. Mesmo assim, se você for emprestar 20%, 25% ao ano, dificilmente você tem um setor com rentabilidade. E outra coisa, né? No caso do agro, há uma volatilidade por causa das commodities. Você chegou a ter o preço da arroba 350, foi para 250, ou seja, caiu 30%. Então, 30%. Isso não acontece em segmentos mais estruturados. A mesma coisa com a soja, 180 para 120. Então, na verdade, isso explica um pouco o porquê que a poupança tem um pagamento baixo. No caso do CDB, é utilizado exatamente para esses empréstimos que eu estou te falando, para empréstimos para as empresas e também para a pessoa física. Aí quando você fala para a pessoa física, vai emprestar um crédito direto 3, 4% ao mês. Ou seja, você está falando de 40% ao ano. Não estou falando aqui do cheque especial, do rotativo do cartão, que aí é mais de 100% ao ano. Mas vamos para empréstimos como, por exemplo, o CDC, Crédito Direto ao Consumidor, que não tem garantia real. 4%, que dá 48% ao ano, 50% ao ano. Entendeu? Então, o CDB, os bancos podem pagar mais, porque normalmente você direciona essa fonte de financiamento para segmentos que têm uma rentabilidade maior. Embora você vai falar, Pedro, mas o caixa do banco é único. Claro que é único. Só que quando você vai fazer essas contas, o CDB, por exemplo, ele não é rentável se você utilizar no banco a captação em CDB, pagando praticamente CDI, ou seja, 13,75, não vai ser rentável emprestar no imobiliário e não vai ser rentável a operação agro pela operação de crédito por si só. Por isso que a poupança é tão importante. Te expliquei um pouco mais, mas, de novo, olha o subsídio. Quem está subsidiando indiretamente o agro, uma parte relevante do agro e do imobiliário, são os poupadores, porque acabam recebendo, por exemplo, 8,3%, enquanto que depósito a prazo você pode receber entre 10% e 12%, e a letra de crédito imobiliário e agrícola de 12,5% a 13,5%. Júnior, espero que tenha explicado. Isso é interessante, né? Isso aí a gente ainda pode falar mais até. Valena, tenho um dinheiro e quero tirar da poupança, qual o melhor banco para aplicar no CDI? Na verdade, Valena, é no CDB, Certificado de Depósito Bancário, né? Porque esse, na verdade, é um certificado que o banco está te emitindo como se fosse uma dívida do banco para você. Você é uma credora, se você botar 10 mil reais no banco, o banco fala, olha, eu vou te pagar os 10 mil com os juros
de 11% ao ano, líquido de imposto, 13% ao ano, 13,75%. E aí é o seguinte, como eu falei, bancos médios, menores e bancos digitais, eles não têm o custo de manter dezenas de milhares de pessoas. Também não tem o custo de manter milhares de agências. Então, qual é a consequência? Eles podem pagar mais. Então, os bancos médios e os bancos digitais vão te pagar entre 100% e 110% do CDI. Por exemplo, tem 2 bancos, né, que eu confio, gosto, e que eu sei que pagam entre 105% e 110%. Um é o Sofisa, que paga 110%, o Sofisa Direto é até a linha que eles fizeram há muito tempo atrás, e o Banco da Ecoval. Os dois eu coordenei a operação de abertura de capital deles em 2007, né, 16 anos atrás. E tem os bancos digitais, também que vão entre 105% e 110%. A vantagem também do banco de rede é que você, se não conhecer tanto, pode ir na agência. Então também uma questão importante é qual é a sua familiaridade com o celular. Também se você tem o celular, porque muitas vezes as pessoas perguntam, Pedro, por que vocês viajavam tanto? Inauguravam agências. Eu lembro que algumas pessoas, não, a gente vai fechar a agência porque agora é uma revolução digital. Durante o pagamento do auxílio emergencial, quando a gente, no banco, pagou 68 milhões de pessoas todos os meses, no mínimo 10 milhões de pessoas, eu acho que 20 milhões, sacavam o dinheiro no ATM com a ajuda dos empregados da Caixa. Eu vi isso, eu ajudei, porque o celular não funcionava, não tinha celular, não tinha crédito muitas vezes são pré-pagos, então não tinha crédito. Às vezes a gente assume que as pessoas mais humildes, em especial no interior do Norte e do Nordeste, têm a mesma renda que a gente não tem. Muita gente com celular mais antigo, celular que não conseguia ver, ou que não conseguiam mesmo mexer. Por exemplo, na época do auxílio emergencial, muitas vezes quem recebia, quem manuseava, era o filho, filha, então neto, neta, não era a pessoa que estava recebendo. Por que eu estou falando isso? Porque foram várias agências inauguradas e essas inaugurações me comoveram muito, né? A Alenquer, por exemplo, no interior do Pará, acho que foi a última que eu inaugurei, no começo de maio de 2022. Não foi a última porque a gente ainda teve agências agro, mas ela foi agência social, impressionante, porque não era só aqueles que estavam morando ali perto, né, na cidade, eram os ribeirinhos, porque ela ficava ali perto de Santarém, mais uma cidade de 20, 30 mil habitantes, mas que mais de 100 mil iriam utilizar a agência e antes tinham que andar 6 horas de barco para chegar em Santarém. Olha como é que é importante. Então, de novo, eu não sei a sua familiaridade, mas quando você tem pessoas com menos recursos que precisam de ajuda, a minha recomendação é utilizar, sim, um banco com rede que possa te ajudar, né? Que tenha um ATM ali que você possa pedir ajuda. Quando você tem mais conhecimento de tecnologia e tem o celular que consiga utilizar, etc., aí você pode também ter a conta também no banco digital, não precisa ser só no banco digital, né? Acho que aqui, né? E aí a Valena falou, qual o melhor para investir? 10 mil. O CDI, que é o CDB, LCI e o LCA. Valena, aqui eu te digo o seguinte, nesse valor eu recomendaria o CDB. Por quê? Porque a diferença, se você conseguir deixar, por exemplo, mais que 2 anos, mais tempo, você vai pagar menos imposto de renda e você vai ter mais mobilidade. Normalmente, o LCI e LCA são valores um pouco maiores, em especial também porque, imagina se acontece alguma emergência com você em 1, 2, 3 meses e você não puder sacar nesse intervalo de 3 meses. Aí você vai precisar do dinheiro e vai pegar onde? Num cheque especial, numa linha de crédito que vai te cobrar muito mais. Então, objetivamente, eu recomendo um CDB
Se você não tiver muito conhecimento aí num banco maior, se você estiver tranquila com a utilização do celular e tudo mais, aí pode ser também no banco digital ou no banco médio. Né? Aqui? Aqui. Tem bastante aqui? Tá tudo certo? Tá, não, é porque tem bastante mesmo. Eu acho que a gente... tá. Porque faltam mais 20 e poucas. De Jandira, eu espero que você e o presidente Bolsonaro voltem. Sinto saudades e tenho muito orgulho de vocês. Muito obrigado, Jandira. De Jandira. José Carlos, obrigado. Entendi perfeitamente agora. Que bom, José Carlos. E tá tudo gravado também. E aí é bom que vocês podem ver de novo. Lucimar, um dia você e o PR voltam. Fernando, o FGC, na realidade, não tem moeda física para garantir o pagamento de todos os valores? Fernando, excelente pergunta, tá? O que é o FGC? O Fundo Garantidor de Crédito, o que ele faz? Ele pega um valor pequeno de todos os depósitos, os bancos depositam nesse Fundo Garantidor de Crédito. E ele funciona perfeitamente se você tiver a quebra de 1, 2, 3 bancos. Ele não vai funcionar se todos os bancos quebrarem ao mesmo tempo, ou se um banco gigantesco quebrar. Por isso é que quando as pessoas me perguntam dos bancos grandes, a chance de um banco grande quebrar é próxima a zero. Porque um banco grande quebrar significa o país inteiro quebrar. Vou dar um exemplo. Na Suíça, quando um banco 150 anos, que é o Credit Suisse, ficou insolvente, teve problema, as pessoas sacaram dinheiro dos seus depósitos, o que aconteceu rapidamente? Eles fizeram a fusão com o maior banco, o UBS. Ou seja, não era factível que o Credit Suisse quebrasse, porque a quebra do Credit Suisse era basicamente, ia afetar a confiança na Suíça inteira. Então, isso acontece. Quando os bancos brasileiros... Aí alguém pode falar, Pedro, mas há 20, 30 anos atrás, bancos como Nacional, Bamerinos, eram vários bancos. E você vai, a maioria talvez não lembre, houve uma divisão, o banco ruim e o banco bom, e a parte dos ativos desses bancos acabaram sendo compradas por bancos saudáveis. A parte podre, a parte ruim, os passivos, foram arcadas pelo governo brasileiro, no final das contas, que é quem vai garantir mesmo. Então, eu não vejo, assim, o FGC, ele funciona para a quebra de poucos bancos. Deu uma crise sistêmica, não adianta o FGC, porque são os 40 bilhões, para problemas pontuais. Mas, de novo, eu reforço, eu não vejo possibilidade de uma crise sistêmica. E se houver, é uma crise do país todo. E tanto faz, porque não interessa onde você vai ter o dinheiro. Se houvesse uma crise, tira o Brasil, vou botar a Venezuela. Lá você não tem mais, a moeda não tem segurança, não tem... Então é um problema do país inteiro. Por quê? O governo brasileiro emite títulos. Então, se o governo não pagar um título, não interessa se um banco quebrar. Porque todos os bancos quebrariam ao mesmo tempo. Então, se você tem um problema num banco gigantesco, num banco grande, é um problema de país. Então, eu acho que o FGC é muito eficiente, como aconteceu, eu também ajudei, etc., bancos que tiveram problema. Ali, depois da crise da Lehman Brothers, em 2008, você teve bancos com problema, 2010, 2011, e o FGC funcionou perfeitamente, porque eram bancos menores, problemas pontuais, e ele pagou todos os investidores com tranquilidade. Cadê? Qualquer ordem que você tá aqui. Mas eu acho que sumiram alguns. Não, eu tava... Você pegou? Não, eu tava procurando até pra botar na ordem. Bem. Será que você botou no bolso? Será? Mas é porque você botou frente e verso? Não, só nesse último que tá aqui. Então sumiram. Não, tá aqui. Você pegou. Não, na hora que eu peguei esse último. Neuci, saudades demais da conta. Amâncio, quanto tempo tenho que deixar meu dinheiro
na LCI? Amâncio, ótima pergunta. Você tem, na verdade, excelente pergunta, você pode fazer várias emissões, né, normalmente de 2 anos, mas você pode fazer o resgate. Então, o que acontece? Um banco, por exemplo, uma instituição vai emitir uma letra de crédito imobiliário de 2 anos e vai dizer o seguinte: olha, Amâncio, nos primeiros 3 ou 6 meses você não pode retirar. Depois você pode retirar a qualquer hora. Então, na verdade, a letra de crédito imobiliário e a letra de crédito agrícola, então, o grande ponto que você tem que ver é esse primeiro momento em que você não pode retirar. Aí você pode perguntar: Pedro, mas e depois de 2 anos? Tem outras emissões, mas isso é bem legal. Por quê? Porque no caso do CDB você não precisa se preocupar com esse reinvestimento. Agora, de novo, são 2 anos, isso basicamente vem automático, né? O teu gerente vai avisar, mas tem essa diferença sim. 2 a 3 anos, 3 a 6 meses que você não pode retirar e depois a liquidez diária. Ah, Pedro, eu tenho 100 mil reais, 50 mil reais numa LCI. Os primeiros 3 meses eu não posso investir. Pô, deu 6 meses, eu precisei do dinheiro, posso pegar os 50 mil ou tem que esperar 2, 3 anos? Não precisa esperar 2, 3 anos. Precisou do dinheiro, depois desses normalmente 3 meses, pode pegar tudo. Ivania, linha de crédito imobiliário também no momento. Ivania, o crédito imobiliário, ele, por exemplo, vai estar TR mais 8, TR mais 9, então está entre 10% e 11%, dado que TR está 2,2%. Eu acredito que vai melhorar no segundo semestre. Por quê? Porque quando cai a taxa de juros Selic, esse componente aqui, que é a taxa referencial de juros, cai. Ah, Pedro, mas a Selic está em 13,75%, a TR está em 2,2%, ela não é que se a Selic cair 1%, a TR vai passar de 2 para 1. Não. Então, a taxa referencial de juros cai num volume menor que proporcional em relação à Selic. Tá? Então, de maneira objetiva, a partir da queda da Selic, o custo do crédito imobiliário vai baixar também. Mas não tão fortemente como a Selic. Se a Selic cair de 13,75 para 10, o crédito imobiliário vai cair de 10,5 para 9,5, entendeu? Não vai cair os 3%, nenhuma chance. Então, o crédito imobiliário cai muito menos que a redução da taxa de juros. Como foi o oposto? A Selic subiu de 2% ao ano para 13,75. E no caso do crédito imobiliário, ele subiu de TR mais 6 para TR mais 9. Ah, Pedro, tudo bem que... Vou botar esse ponto, acho que é interessante. Interessante esse ponto. Quem perguntou? Foi o Ivani? Ivani. Então, olha lá. Excelente ponto. Esse ponto é legal. Vamos lá. Do crédito imobiliário, tá? Então, você tem a Selic, taxa Selic, que é aquela do Banco Central, e o crédito imobiliário. Tá? Aí, olha o que você tinha mais ou menos 2020, né? 21, mais ou menos. Em algum momento, 2% de taxa Selic. E você chegou a ter TR, vamos lá, mais 6, mais ou menos o mínimo, 6,5, pronto. Nessa época, tá? Nessa época, a TR estava 0. Até uns 8,5 a TR vai ser 0. Então, nessa época aqui, mais ou menos 2020, você tinha 2% de taxa Selic e uns 6,5% no crédito imobiliário. Aí,
Hoje, né, 23, a taxa Selic foi para 13,75. E o crédito imobiliário, vamos lá, TR mais 9%. E a TR em 2,2%. Então aqui dá mais ou menos 11,2%. Mais ou menos. O que eu estou querendo dizer? Olha só, aqui qual foi o diferencial? Ela aumentou 11,75%. Esse foi o aumento. E aqui aumentou 4,7%. Que é o diferencial entre 11,2 e 6,5. Então, olha só, o aumento de 11,75 na taxa de juros e 4,7 no custo do crédito imobiliário. Ou seja, você teve um aumento mais do que o dobro do aumento na taxa de juros Selic. A consequência agora é que quando a taxa de juros Selic for reduzida, você também. Eu não acredito que a gente volte a ter TR mais 6,5. Aquilo foi no momento, também não acredito que você tenha taxa de juros no Brasil abaixo de 7, 8% num bom tempo, tá? Então, o que eu acredito? Que você possa ter uma TR mais 8, 7,5 e a TR zero, se a taxa de juros chegar nesses 8%, a Selic. Tá complicado, né? Não, que foi? tá tudo super ao vivo, funcionando direitinho. Então, esse diferencial aqui de 11,75 que aumentou para 4,7 mostra que você teve um aumento muito maior da taxa de juros Selic do que do crédito imobiliário, tá? E aí, eu vou colocar aqui, né? Então, esse aumento, e aí vocês falam o seguinte, por exemplo, 2023, né? 13,75 e TR mais 9, que é igual a mais ou menos 11,2%. Mais ou menos. Né? É isso aí. Aí você me pergunta o seguinte, olha, 2024/25, né? Uma normalização aqui, sei lá, próximo de 9%, se for tudo bem, lá para frente, 2025. E a TR vai estar próxima de zero, e eu acho que você pode ter uma TR mais 8, por exemplo. TR mais, que vai ser mais ou menos 8%. Então você teria uma redução aqui próxima de 5% e uma redução próxima de 3%. Ou seja, um cenário muito bom, etc., etc., você tem uma redução da taxa de juros Selic muito maior do que a taxa de crédito, tá? É o reverso da moeda. Libi, eu estava elogiando o que a gente fez do Banco Digital. Muito obrigado, Libi. Muito obrigado pelo elogio. Trabalho de muita gente, né? Foi muita dedicação do time todo. Alda Lima, onde investir pouco dinheiro? Não quero deixar na poupança. CDB. É o depósito a prazo, que é o irmão da poupança. Como a gente mostrou, vai te dar 30% a 40% a mais do que a poupança. Então, quando você for falar, pode dizer depósito a prazo. Né? Tem o depósito de poupança e o depósito a prazo. É só perguntar para o seu gerente sobre o depósito a prazo. Mas ele tem a mesma garantia se acontecer um problema com o banco, e a rentabilidade é muito maior do que a poupança. E não tem problema, vai botar R$1.000, R$2.000, R$5.000, não tem problema, tá? Nana, gostaria de ter o seu otimismo, mas com esse governo não consigo. Márcio, ótima explicação. Na verdade, Nana,
esse é um ponto que eu estou colocando da precificação do mercado hoje. Por isso, tenho certeza que em 2025 vai ter muita gente achando que a taxa de juros cai muito mais do que 9% e que a taxa, que o crédito imobiliário pode chegar até R mais 7. Vamos ver. Né? Eu acho que, qual que é o ponto aqui? O resto do mundo está tendo uma redução também de inflação relevante. Então, a gente já teve esse primeiro impacto do aumento da taxa de juros mundial e agora, se houver mesmo uma redução da taxa de juros no mundo inteiro, como a taxa de juros brasileira é muito maior do que a do resto do mundo, se houver essa redução relevante, o Brasil tem também esse diferencial de juros. Então, vai ser muito em função disso. Agora, nos próximos meses, o Brasil cai os juros, enquanto o resto do mundo se mantém ou aumenta um pouco. Para 2025, aí não. Aí o resto do mundo já vai ter caído também, provavelmente. Lolita, para aplicar em LCI e LCA em diferentes bancos, é preciso ter conta corrente neles? Não, você não precisa, porque você não precisa ter a letra de crédito imobiliário ou agrícola, não é necessariamente com o banco. Você pode fazer, por exemplo, com uma corretora. Corretora que você compra ações, não tem dúvida nenhuma que vende LCI e LCA emitida por um banco. Então você pode, por exemplo, eu tenho conta na XP. Você consegue comprar uma letra de crédito imobiliário, por exemplo, emitida pela Caixa e vendida pela XP. Não tenho dúvida. Então, isso é importante você ter. Mas você pode conversar isso com o seu gerente, mas você pode sim. Então, vamos lá, objetivamente. Se você vai no banco, aí sim. Se você vai numa corretora que vende essa LCI de um determinado banco, não precisa. Mas a conta corrente, eu diria que é bom, até é bom para você. Né? Não vejo como, além do mais, se você comprar, tiver investido com esse produto, provavelmente você vai ter isenta qualquer tarifa na cesta de produtos. Valmir, continue fazendo lives para nós. Muito obrigado, Valmir. Obrigado que você tenha gostado. Fernando, a partir de qual percentual da Selic devemos sair da LCI e CDB? Para qual investimento migrar? Fernando, na verdade, esse diferencial ele vale para qualquer percentual de Selic. Porque quanto maior a taxa de juros, maior a diferença. Sua pergunta é muito importante. A LCI e a LCA, a letra de crédito imobiliário e a letra de crédito agrícola, sempre vão dar um rendimento maior do que a poupança. E por quê? Ora, se a poupança é o produto que é utilizado para subsidiar as operações de crédito agrícola e imobiliário, se você tem um título que rende menos que a poupança, você vai deixar o dinheiro na poupança. Até porque a poupança tem essa questão, por exemplo, de não ter o IOF. São só 30 dias? São, mas é uma vantagem, por 30 dias. Então, assim, independente da taxa de juros Selic, tanto o CDB, depósito a prazo, quanto a LCI e a LCA vão render mais que a poupança. Qual é a diferença? Quanto menor a taxa de juros Selic, menor esse diferencial em percentual. Por exemplo, uma taxa de juros de 13,75, como a gente viu, você pode ganhar 5% a mais na LCI se comparado, porque a poupança está ao redor de 8,2% e você vai ter ao redor de 13% na LCI, ao redor dele. Então, ao redor de 5% a mais de ganho numa LCI e LCA. Agora, se a taxa de juros for para 10%, você vai ter um diferencial ao redor de 3,5%. Mas continua esse diferencial positivo. Então, objetivamente, sempre você deveria ter um rendimento maior na LCI, LCA e CDB do que a poupança. Não faz sentido estes investimentos pagarem menos do que a poupança, senão a migração vai toda para a poupança. E a gente ainda não falou, a gente ainda está dos fundos, porque tem também uma competição muito grande entre os fundos de investimento, a poupança e o CDB. Então, os bancos, muitas vezes, eles
vocês vão ver, eles fazem políticas que ajudam na captação de fundos ou na captação de depósitos, mas essa é uma outra conversa. Frederico, muito obrigado, Frederico. Fernando, o que o senhor acha da empresa Smart Invest para aplicar no mercado? Fernando, eu vou pesquisar, porque eu não conheço ela. Vamos anotar. Na próxima, eu te falo. Wagner Evangelho. Sou muito grato ao governo Bolsonaro. Pedro, parabéns. Hoje sou um investidor depois que te acompanhei. Seu ensino é maravilhoso. Obrigado, Wagner. Mas você já viu, provavelmente você era um dos 40 milhões. As pessoas falam, Pedro, não, a minha avó só investia em poupança. E ela faleceu com 96 anos e não consegui convencer, porque a gerente dela é que mandava. Então, e ela chegou a ter algum dinheiro lá. Não interessava. Então, a questão de ter poupança, a gente entende, entendeu? Eu acho que o ponto mais importante é que as pessoas entendam o quanto que estão perdendo relativos investindo na poupança. Não é falar mal da poupança, mas eu acho que hoje a gente começou a explicar o porquê que a poupança tem um rendimento menor. Ela é basicamente um subsídio ao crédito agrícola e ao crédito imobiliário, por causa desses 65% obrigatórios que tem que ser investidos lá. Então, vai ser difícil. Você quer ver uma coisa? Foi mais fácil fazer a independência do Banco Central do que alterar a remuneração da poupança. Por que será? Pelo que eu falei. Porque a poupança é utilizada para subsidiar o mercado agrícola e o mercado imobiliário. Se a poupança for render próximo do CDI e da Selic, como a gente viu, vai ter um impacto muito negativo no agro e no segmento imobiliário, porque vai deixar de ser competitivo para os bancos para emprestar para esses segmentos. Ser muito melhor emprestar para a empresa ou para a pessoa física. Aí você pode falar, mas Pedro, por que não faz da poupança? Porque 65% obrigatoriamente tem que ser investidos nesses dois segmentos, num dos dois. Tem mais um pouco uma parte fica retida no Banco Central, então, na verdade, pouco da poupança os bancos podem investir onde querem. Gabriel, não é a LCI e a LCA que financiam imóveis e agro, respectivamente? Exato, Gabriel, elas são perfeitas. De maneira, na verdade, o que é? Você tem a maneira que são recebíveis imobiliários, recebíveis agrícolas, perfeito. E são títulos que financiam, sim, o agro e imobiliário. Agora, isso é parte da história. O grande volume de financiamento vem dos depósitos de poupança. Então, muito bom o seu ponto. O LCI e a LCA foram desenvolvimentos recentes exatamente por uma tentativa de reduzir a relevância dos depósitos de poupança. O ideal, como existe em praticamente todos os países capitalistas que tenham esse financiamento competitivo, é que não precise da poupança. Porque enquanto você tiver o coração desses dois mercados dependendo da poupança, uma alteração da remuneração da poupança faz um estrago muito grande. Então eu vou repetir, foi mais fácil criar a independência do Banco Central do que alterar a remuneração da poupança. Maria de Lourdes, já estou te seguindo e assistindo no TikTok. Legal, Maria de Lourdes, eu nem conhecia essa plataforma, é interessante, né? Muito obrigado, que legal, está passando no TikTok. Ela disse mais, que você estava muito popular. Perla, é hora de tirar dinheiro do CDB para fazer obra em casa? Perla, olha só, quanto que você precisa dessa obra? Excelente pergunta. A gente deve começar a reduzir a taxa de juros nos próximos 2, 3 meses. Então a questão você consegue adiar um pouco? Porque a gente está no momento de redução de inflação, de uma redução de demanda, então muitas vezes aqueles preços dos materiais de construção que subiram muito em 2020, lembra? Com o auxílio emergencial chegou a faltar cimento e tijolo. As viagens pelo Brasil, eu lembro, a gente visitava
indústrias, olarias, né, de tijolo, e o pessoal falava, ó, a gente não consegue, já tem encomenda pelos próximos 3, 4 meses. Então teve um aumento muito grande de aço, cimento, tijolo, que nos últimos 12 meses cederam de preço. Então, mas, por exemplo, quão relevante né? Se é uma obra urgente, sim, mas eu esperaria mais 6 meses. Aí eu acho que você já vai ter uma queda da taxa de juros e provavelmente uma queda da inflação relativa. Então, esperaria mais uns 6 meses. Eliseu, sou proprietário da lotérica em Alenquer. Nome da lotérica município, né? Estava tentando ler, porque aqui, ó, não é tão fácil. Era a última coisa, mas Eliseu, você lembra, Eliseu? Eu fico até emocionado, porque aquele foi um dos eventos mais emocionantes. Eu lembro quando a gente chegou, quanta gente conversou, né, e falava, o pessoal prometia, a gente não prometeu, a gente fez. E eu lembro que foi muito impactante por causa disso. Quantas pessoas falaram, poxa, Pedro, a gente precisava andar de barco às vezes o dia inteiro. Imagina as pessoas que recebem um benefício social e tem que andar um dia de barco. Quanto do benefício social dela ela já não gastou ali? Quanto do tempo dela ela já não gastou? Tem gente que ainda fala que não é para abrir agência de banco porque está tudo digital. Vai falar, né, Eliseu? Quando as pessoas falam que todo mundo usa o digital, pergunta para o Eliseu, lá em Alenquer, se é verdade. Né? As pessoas de comunidades ribeirinhas não têm celular, não funciona o celular, está no meio da floresta. Aí não precisa de uma agência? Absurdo total, né? Tem que me segurar para não falar muita coisa do que eu penso, mas assim, inacreditável. Um banco social, estatal, na minha opinião, tem que abrir muita agência, em especial em cidades como Alenquer. Por quê? Porque se não tiver, as pessoas vão ter que andar 2, 3, 4 horas de carro, de ônibus, né? Ou de barco. Perde o dia inteiro de trabalho. Muita gente, inclusive, quando eu estava conversando, não pegava o benefício social todo mês. Sabe por quê? Porque não dava. Então, acumulava 2, 3 meses para que o custo da viagem compensasse. Esse é o Brasil real. Não é o Brasil do Excel, de ficar sentado num lugar lá de ar-condicionado. Não é, não. O Brasil real foram mais de 145 finais de semana conhecendo o Brasil. Então, para finalizar, achei bem legal essa pergunta. Professor Benjamin, como você resumiria em uma frase o que fazer com dinheiro considerando o efeito Lula? Investir em renda fixa. Quando a gente não tem muito conhecimento e quer tranquilidade, investe em renda fixa, investe em CDB ou letra de crédito imobiliário agrícola. É o que eu estou fazendo. Mas a bolsa subiu 20% em um mês. Como alguém falou aqui, porque está uma euforia. Da mesma maneira que ela sobe 20%, ela pode cair 30%. Basta não funcionar uma coisa ou outra. Então eu não é que eu não sou otimista, você é pessimista, não é. O que a gente falou? Qual foi a reunião de hoje do presidente atual do Brasil com o presidente atual da Argentina? Que ele acha que o Brasil, pelo BNDES, tem que financiar a construção de um gasoduto na Argentina. E isso é bom porque o Brasil vai estar exportando o quê? Serviços? O que isso acontecia? Eram as empreiteiras que eram financiadas para fazer obra fora do Brasil. E muitas vezes não pagavam. Poxa, mas isso não deu prejuízo ao BNDES? Deu, mas não é só o BNDES, porque o BNDES pode ter uma garantia do Tesouro Nacional. Então, o BNDES em si pode não perder, mas o Brasil perde. Porque é claro que se o país, eu não quero falar da Argentina especificamente, se um país que precisa de ajuda não paga, quem vai pagar somos nós. Mas o Brasil vai perder espaço com a China. A China não dá para comparar.
Isso já foi. Né? Não sei quantos de vocês, fui na China, fui na Índia, não dá. Um país com 1,5 bilhão de pessoas, nós temos 200 milhões. Não dá para comparar. Se o Brasil tiver na cabeça de querer competir com a China em termos de financiamento para países na América Latina, a gente vai ter um problema. Não dá. É outra escala, é outro momento econômico. Né? A China é uma potência. Junto com os Estados Unidos, são as duas grandes potências. E em alguns anos vai passar os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 300 milhões de habitantes, eles têm 1,5 bilhão. E ali, ao redor da China, tem a Índia com outro 1,5 bilhão, que já tem mais, e os outros países todos têm mais de 1 bilhão. Só na região ali da Índia tem 4 bilhões de consumidores. Vai querer comparar com a América do Sul com 300 milhões de habitantes, 300 e pouco? Não dá. Então, assim, a gente tem que ter, na minha opinião, uma análise realista. Se o objetivo for o Brasil querer competir na América do Sul com o financiamento chinês, a gente vai ter problema. Porque a China tem uma outra escala, um outro custo de financiamento no mundo inteiro. Ah, mas agora emitiu bond a 6,5%. Olha quanto que a China vai emitir. Muito menos do que isso. Sendo que, na verdade, a China é o país que está exportando capital, ele é o grande... Ou seja, o que está acontecendo? Né? Como todo mundo exporta para a China, aí já é uma outra conversa, porque a China, por exemplo, importa muito bens como agro, a parte de mineração, e exporta bens industrializados. Então, a China ela vai ter um superávit comercial com quase todos os países do mundo. É natural, porque ela compra um bem muito mais barato relativamente e vende um muito mais caro. E mais, muitas vezes, já não é nem mais na China que está sendo produzida, é no Vietnã ali, obviamente com a China controlando, mas porque são países que têm hoje um custo de mão de obra como comparável à China 15, 20 anos atrás. É natural, como foi o Japão há 30, 40 anos, migrou Coreia, China, agora é Vietnã, Bangladesh, que a gente visitou. Né? Então, objetivamente aqui, eu acho que foco, na minha opinião, em renda fixa. Ah, Pedro, mas renda variável pode render mais? Pode, mas pode render muito menos. A gente está falando de pessoas que vão investir 10 mil reais, 20 mil reais, 50 mil reais. Bolsa de valores, na minha opinião, não é para quem vai investir 10, 20, 40, 50, porque se perder e precisar do dinheiro e não conseguir, vai ter que pegar juros a 10% ao mês. E eu já vivi bastante no mercado financeiro para ver crise pesada. E várias das crises que aconteceram no mercado financeiro não vieram do Brasil. Você pegar 97, crise da Ásia, 98, crise da Rússia, 95, tequila no México, ou seja, foram crises importadas. 2008, a crise financeira nos Estados Unidos. Então, mesmo que o Brasil faça o dever de casa, que está melhorando, mas eu não confio, eu acho que vai ter problema daqui a um ano. Se tiver um problema fora do Brasil, o impacto é gigante. Então, eu não acho, e essa conversa inicial que a gente está fazendo com pessoas que estão começando, que têm menos dinheiro, renda fixa, em especial para quem tem receio que aconteçam problemas durante esse governo. Então, na verdade, a minha recomendação. Né? Então, a gente está começando, desculpa, acho que agora o sinal então ficou melhor. É um mistério. Hã? Não, depois que reiniciou. Tá. Então, aqui tem uma televisão, tem coisas que a gente vai utilizar e fazer essa interação, porque, na verdade, a gente talvez fosse escrever e aparecer na televisão, mas a gente está uma semana aqui, então a gente já conseguiu bastante coisa. O objetivo é exatamente esse, a gente conversar mais com vocês, e eu quero poder ajudar. Então, assim, muita gente me pergunta, com 40 milhões de pessoas ainda investindo em poupança, olha quanta gente tem para ajudar. Então, esse é o meu objetivo principal. Quero agradecer o carinho de vocês, o carinho que eu recebo em todos os lugares, a Manuela também.
todos os lugares, né? Há muito tempo. Então isso para mim é muito importante, eu fico feliz em poder devolver um pouco do que eu vivi, do que eu aprendi para vocês, e que muita gente fala, né, só quem tem pouco, quem teve problema com dinheiro, como eu tive, sabe a diferença, né? Então, às vezes eu ouço algumas coisas e falo, pessoal, não, o dinheiro que a pessoa tem é o dinheiro importante para ela. E é muito triste às vezes, mas põe dinheiro fora do Brasil. O que aconteceu agora em relação à valorização do real em relação ao dólar é uma lição. Botar dinheiro fora, não conhece, eu acho que tem que ser o simples. Não, Pedro, eu já estudei bastante, não sei o quê. Ok, é uma outra etapa. Mas para quem não conhece, vamos para o simples, porque 10, 12% de rentabilidade, 1% ao mês, que país no mundo tem 1% de rentabilidade ao mês? Um risco país, um risco quase zero? Não conheço, tem pouquíssimos, e nenhum do tamanho do Brasil. Então, com essa taxa de juros tão elevada, eu sou muito favorável a baixo risco. Muito obrigado.